franceses planejaram tomar a ofensiva desde o início e, como von Schlieffen corretamente previra, contra a Alsácia-Lorena. O exército francês aprendeu que, apesar de os calções vermelhos da infantaria e a couraça da cavalaria parecerem coisa do passado e das pequenas falhas que essas armas haviam apresentado em 1870, elas eram eficientes. Também se poderiam convocar para o combate as experientes tropas coloniais da África do Norte. A mais importante arma do exército francês era, sem dúvida, a de disparo rápido, a melhor peça de campo dessa época. Diferentemente dos exércitos continentais, o exército britânico era em grande parte composto de soldados não profissionais. Por conseguinte, era menor, estando a maior parte dele voltada para a defesa do Império. Este exército aprendeu muito com a Guerra dos Bóeres e se aproximara muito, especialmente a infantaria, em que cada soldado era treinado para disparar 15 tiros por minuto. Ele finalmente adotara a prática europeia de ter Estado-Maior próprio. Além disso, também o sistema de abastecimento do exército britânico melhorara muito, em decorrência da experiência de guerra na África do Sul. Foi acordado com os franceses que uma pequena força seria imediatamente enviada para a França. Mas a França considerava a Marinha Britânica sua mais importante contribuição para o esforço de guerra. Por acaso, em 10 de julho, a frota britânica fora reunida para a revista do rei, então Jorge V. Isso incluía a convocação dos reservistas por causa do agravamento da situação internacional. Poderiam, assim, ser rapidamente enviados para os postos de guerra. Uma fraqueza da Marinha Britânica era possuir poucos reservistas treinados, usados apenas para reforçar as unidades existentes. Havia também a força terrestre de soldados em tempo parcial. Estavam igualmente disponíveis as tropas do Império, mas essas demandariam muito tempo para ser distribuídas. Lord Kitchener, herói de guerras imperiais, foi nomeado ministro da guerra. Ele não confiava nas tropas terrestres e decidiu recrutar uma força composta inteiramente de civis, treinando-os nas fileiras do exército regular. Era tal e tão arrebatador o patriotismo na nação que quantidade de alistados não era problema. Entretanto, ainda seriam necessários alguns meses para treinar e equipar essa nova força para a guerra. Enquanto isso, o avanço alemão prosseguia na Bélgica. O pequeno exército belga resistia bravamente, mas não conseguia deter a corrente alemã. Logo, as tropas alemãs estavam junto aos grandes fortes de Liège, chave das defesas belgas. Foi então que a artilharia pesada alemã se revelou. Os fortes foram bombardeados até a rendição. Em 14 de agosto, os alemães entraram na capital belga, Bruxelas, e seguiram em frente. As cidades belgas que ofereceram resistência foram devastadas pelos alemães. Outras, incluindo Bruxelas, permaneceram praticamente ilesas. Os belgas então se retiraram para Antuérpia, enquanto a máquina alemã alcançava o sul. Algumas forças alemãs perseguiram os belgas, mas eles travaram eficiente combate de retaguarda para manter intacto seu exército. A máquina alemã gerou grande número de refugiados. As pessoas deixavam suas casas temerosas do que lhes poderia acontecer caso permanecessem.
As tropas francesas atravessaram a Lorena no mesmo dia em que Bruxelas caiu e fizeram recuar os destacamentos alemães. Começava assim a Batalha das Fronteiras, que foi marcada por um ataque francês e um contra-ataque alemão. No fim, foram as metralhadoras e a artilharia pesada que falaram mais alto, e os franceses recuaram após sofrer 300.000 baixas em 2 semanas de combate. Para essas tropas francesas, o moral não tinha sido suficiente para vencer o poder de fogo das armas modernas. No noroeste, a grande máquina alemã estava se aproximando da fronteira francesa. Um grupamento francês e a pequena força expedicionária britânica enfrentaram o grosso das forças alemãs. Em Mons, em 23 de agosto, os alemães experimentaram pela primeira vez o poder de fogo da infantaria britânica, sofrendo duras perdas e acreditando que os ingleses possuíam muito mais metralhadoras do que as 2 que efetivamente tinham por batalhão. No entanto, a pressão alemã não diminuiu e suas ameaças de flanquear os ingleses e os franceses forçaram estes últimos a bater em retirada. Durante as 2 semanas seguintes, os alemães perseguiram na direção sul as 2 forças aliadas. Ambos os lados sofriam com o forte sol de agosto. Os ingleses tornaram a enfrentar os alemães agora em Le Cateau, sobretudo porque estavam muito exaustos para seguir adiante, o que porém não significava que estivessem demasiado cansados para lutar. Depois a retirada prosseguiu. Nem tudo, no entanto, ia bem com os planos de Schlieffen. Tropas tinham de ser destacadas para sitiar Namur e Antuérpia. O atropelo das tropas e sua exaustão dos intermináveis dias de marcha só fizeram redobrar as dificuldades. Pior, a máquina alemã, que começava a reduzir-se, estava avançando para o leste e não para o oeste de Paris, ao perseguir as forças franco-inglesas, enquanto a parte do exército alemão situada mais a oeste se aglomerava cada vez mais nos arredores. Nesse ínterim, os franceses tinham formado apressadamente outro exército na região de Paris, sob o comando do general Gallieni, governador de Paris. Esse exército começou a se estabelecer a leste de Paris, enquanto os alemães cruzavam o rio Marne. Uma grande frota de táxis parisienses ajudou a transportá-lo para a frente de combate. O exército de Gallieni atacou pelo flanco a parte das tropas alemãs situada mais a oeste. Surpresos, esses destacamentos alemães recuaram para o norte, e logo também o restante das forças germânicas foi atacado, e a retirada foi geral. As tropas francesas e inglesas, ainda que cansadas, reiniciaram a marcha. O milagre do Marne destruiu os planos de Schlieffen. Os 2 lados agora estavam quase exauridos, e os alemães, ao alcançar o Aisne, o principal rio da região norte, imediatamente se entrincheiraram. As débeis tentativas aliadas de removê-los falharam, e em meados de setembro, ambos os lados fizeram uma breve pausa para tomar fôlego. No outro lado da Europa, ocorreu batalha similar. As relativamente reduzidas forças alemãs na Prússia do Leste receberam ordem de permanecer na defensiva até a chegada de reforços do Oeste. A Áustria-Hungria, aliada alemã, tinha ideias diferentes. Para começar, ela já estava envolvida no ataque à Sérvia. O chefe do Estado-Maior austríaco e impetuoso Konrad von Hötzendorf tinha os olhos voltados também para o norte, para a vulnerável Polônia russa.
Na crença de que os alemães iriam atacá-la pelo norte, ele planejou uma incursão pelo sul, visando atacar os russos antes de eles estarem preparados. Entretanto, o exército austríaco era uma máquina imperfeita. Apesar de possuir boas armas, especialmente no setor de artilharia pesada, tinha o problema de ser composto de homens de nada menos que 10 raças, cada um falando sua própria língua. Os russos também tinham uma estratégia ofensiva baseada na posição da Polônia. Um exército iria atacar pelo norte e outro pelo oeste, para dividir e